Bom, nesse vídeo a gente vai ver então o segundo modo de transferência de calor, que é a convecção. Então, a convecção é a transferência de calor entre um fluido em movimento e uma superfície, né, quando os dois se encontram aí em diferentes temperaturas. O processo, né, de convecção, a gente fala que é uma sobreposição do transporte de energia devido ao movimento a nível molecular e ao movimento macroscópico do meu fluido. Tá? Então, envolve dois mecanismos, que são os mecanismos de difusão e o mecanismo de advecção. A difusão no nível molecular e a advecção no nível macroscópico. Bom, então a gente tem aqui, né, uma superfície aquecida e a gente tem um fluido que está escoando sobre essa superfície. Tá? A temperatura da minha superfície ela é maior do que a temperatura do fluido, então a gente vai ter um fluxo de calor, né, da superfície para o fluido. A gente já viu lá em mecânica dos fluidos que quando a gente tem um escoamento, né, de um fluido sobre uma superfície, a gente tem um perfil de velocidades. Né? E onde a gente tem esse perfil de velocidades? Dentro de uma camada limite. Tá? Então, dentro da minha camada limite, a gente viu que a gente tinha aqui um perfil de velocidades. Fora da camada limite, a minha velocidade é igual à velocidade da corrente livre. E a gente viu também que o fluido que está encostado aqui na minha superfície, né, quando o y é igual a zero, a minha velocidade do fluido tem que ser igual a zero. Né? Então, a velocidade do meu fluido vai variar aqui de zero até a velocidade, né, da corrente livre, que é o infinito. Tá? Bom, então, quando a gente tem o escoamento, né, de um fluido e a gente tem essa diferença de temperatura entre o fluido e a superfície, a gente vai ter transferência de calor por convecção. Então, se a gente tiver aqui, ó, a minha superfície numa temperatura Ts, né, em Y igual a zero, a gente vai poder observar aqui, ó, um gradiente, né, uma distribuição de temperaturas, tá? Até que a minha temperatura ela não vai variar mais. É a temperatura que a gente chama de T infinito, tá? Que é a temperatura que está associada a uma região afastada, né, da minha superfície, onde a gente não tem mais alteração da temperatura. Bom, então, nessa região, né, onde a gente tem aqui um perfil de temperaturas, a gente também tem uma camada limite. A gente chama agora de camada limite térmica. E essa camada limite térmica, ela pode ser menor, maior ou igual à camada limite de velocidade, que a gente chama de camada limite hidrodinâmica. Né? Lá em mecânica dos fluidos a gente falava somente em camada limite, porque a gente só estava estudando a camada limite hidrodinâmica, né? Mas agora então a gente tem a camada limite hidrodinâmica, que está correlacionada ao escoamento, e a gente vai ter a camada limite térmica, que está relacionada à distribuição de temperaturas. Bom, o processo de difusão que eu falei para vocês, ele é predominante aqui na superfície. Né? Por quê? Justamente porque a velocidade aqui, né, do fluido muito próximo na superfície é igual a zero. Então a gente vai ter aí próximo à superfície o processo de difusão que está correlacionado à transferência molecular. Já afastando da minha placa, a gente tem um processo de advecção. Né? O calor, então, ele é conduzido para o interior aqui, né? Do meu fluido, certo? E ele é arrastado também na direção do escoamento. E por fim, para fora aqui
da minha camada limite. Bom, a convecção ela pode ser forçada ou livre. Tá? Ela pode ser forçada quando a gente tem, por exemplo, um ventilador, uma bomba, um compressor que força a passagem do meu fluido. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ventilador que está forçando a passagem do ar sobre a superfície aí de um cilindro. Ou então a convecção pode ser livre. Tá? A convecção vai ser livre devido aí à diferença de massa específica. Né? Então já é um processo, né, bem conhecido, né, que a baixa massa específica de um fluido mais quente causa o movimento. Né? O fluido quente ele vai subir e o fluido frio ele vai descer, tomando o lugar então desse meu fluido quente. É o que acontece aqui, né? Quando a gente tem um aquecimento, né, por exemplo, de uma água, a água aqui nessa posição mais abaixo, ela vai se aquecer, né? A massa específica dessa água mais quente vai diminuir, então essa água vai subir e a água fria ela vai descer. Então esse movimento, né, é a convecção livre. Bom, geralmente a convecção ela está associada à transferência de calor sensível, ou seja, a um aquecimento de um fluido, né? Aquecimento ou resfriamento. Né? Mas a gente também pode ter o processo de convecção com mudança de fase. Tá? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de calor latente. Por exemplo, quando eu tenho aqui, né, eu coloco uma água numa panela, a gente pode ter o processo aqui de evaporação. Né? Então, a gente tem aqui mudança de fase. A gente está ocorrendo aqui convecção com mudança de fase. Nesse outro caso, a gente tem água fria escoando dentro dessa tubulação e por fora a gente tem o ar úmido. E a gente tem aqui um processo de condensação. Né? Então, a gente também tem mudança aqui de fase nesse processo. Tá? Então, além do calor sensível, né, que é o calor aí de aquecimento, sem mudança de fase, a gente também pode ter mudança de fase nos processos de convecção, que está correlacionado aí ao calor latente. Bom, o processo de convecção ele pode ser expresso pela lei de resfriamento de Newton, tá? Cuja equação é a seguinte: o meu fluxo de convecção vai ser igual a H que multiplica Ts menos T infinito. O H ele é o coeficiente convectivo, cuja unidade é watt por metro quadrado vezes Kelvin, né? A nossa constante de proporcionalidade. E esse H ele vai depender das condições da camada limite, tá? Da geometria da superfície, da natureza do escoamento, né? Se o escoamento ele é laminar, turbulento, né? E das propriedades termodinâmicas e de transporte, como densidade, calor específico, viscosidade e condutividade térmica do fluido que está escoando. Tá? Lá no capítulo 6 e 7, a gente vai estudar, né, como obter esses valores dos coeficientes convectivos. Ts é a temperatura da superfície e T infinito a temperatura da corrente livre. Aqui a gente tem uma tabela com alguns valores típicos, né, do coeficiente H, né, coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, aqui para convecção natural e para convecção forçada, né, para gases, líquidos, né, algumas faixas aqui de valores somente para conhecimento.